teu irmão, mas dá boa noite para ele. E diga boa noite, filho de Deus. Boa noite, filho de Deus. Glória. Você pode curvar sua cabeça, amado. Se você já falou com seus irmãos. Pai, graças nós te damos, Senhor. Pai, porque nós sabemos, Senhor, que esse foi um tempo preparado, Pai, para as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que o Senhor, Pai, preparou um maná, Senhor, para nós hoje à noite. Senhor, os nossos corações estão desejosos. Pai, desejosos para se alimentar, Pai, das palavras de vida, Senhor, que o Senhor tem para nós. Graças nós te damos por esse tempo, um tempo de esclarecimentos, Pai. Pai, de luz sobre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, no conhecimento, Senhor, de quem Tu és. Pai, e também de quem nós somos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Você crê, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas como é bom estarmos imersos, amém? Nessa atmosfera. Pode ser que quando você saiu de casa a atmosfera era totalmente diferente daqui, tá aqui. Então aproveita, amados, porque aqui é mais fácil, amém? Se imergir dentro da atmosfera que Deus prepara, amém? Na coletividade, para mim e para você, amém? Glória a Deus. Quantos nos visitam hoje à noite? Faz assim com sua mão. Tem algum visitante? Amém. Seja bem-vindo. 2 visitantes. Amém. Os homens que estiverem próximos a ele, diz que ele é bem-vindo. Amém. Levanta tua mão. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui é a sua casa. Amém. Sinta-se à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga: Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 11. Diz assim: então disse Deus: cubra-se a terra de todo tipo de vegetação, de plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Versículo 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E disse assim: e Deus viu, e Deus observou que isso é bom. Amém? Mas hoje à noite nós vamos falar sobre um tempo de colheita. Nós vamos falar sobre um tempo de colheita. Há alguns dias eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus ele me falou, na verdade, no sonho eu via algo extraordinário.
E desde esse dia que Deus fala comigo acerca de semente, de solos, de plantação e de colheita. Mas nós vamos hoje ver, amados, de um tempo que está preparado para as nossas vidas de colheita. Amém? Nesse sonho eu via uma terra. Antes de eu chegar a esse lugar, tinha ocorrido muita chuva. Era como se uma tempestade tivesse vindo. E, amados, a Bíblia fala que a chuva do Senhor cai sobre a terra. Nesse sonho eu via um terreno muito grande. E lá haviam vários tipos de árvores e de plantas. E eu ficava maravilhada, mas em ver o tipo dessas plantas e dessas árvores. Mas também eu via muita lama espalhada no caminho. E mais uma voz audível falava para mim, para as pessoas que estavam comigo, dizendo assim: a terra que não tem sementes, quando a chuva cai, só vai produzir lama. Você não ouviu isso? A terra que não houver sementes, a chuva do Senhor é certo que ela vem. E a Bíblia diz que ela vai cair sobre toda a terra. Só que, amados, ela diz algo, que a terra que não tiver sementes só vai produzir lama. Mas a terra em que há sementes vai ser como em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Irá produzir conforme a sua espécie. Começamos. Primeiro ponto foi colocado. Mas Jesus explicando para os discípulos sobre a palavra. Nós não vamos abrir todos os textos, mas eu vou lhe dizer, se você quiser anotar, você vai abrir. Lá em Lucas capítulo 8, é muito conhecido sobre a parábola do semeador. A Bíblia fala que Jesus, ensinando para a multidão, ele diz assim: o semeador saiu ao quê? Ao quê? A semear. E ele fala que esse semeador encontrou 4 tipos de solo. Ele encontrou 3 tipos de solo, 2 tipos de solo que a semente não floresceu. A semente floresceu, mas morreu. E o outro tipo de solo, ele diz que foi o bom solo. E nesse, a semente, ela floresceu, ela cresceu e ela o quê? Deu frutos. Aí, amados, nós entendemos a segunda coisa. Só haverá colheita em terras que há semente e em terras onde o solo é bom. E a terceira coisa, porque teve uma que ela cresceu, ela não floresceu e não deu frutos. E persevera. Ou seja, o solo, a semente, ela é regada. Amém? Mas eu vou lhe dizer algo. Lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, está escrito algo extraordinário, que marcou a minha vida e vai marcar a sua também hoje à noite. A Bíblia fala assim: enquanto houver terra, haverá dia e noite, frio e calor, plantação e colheita. O que eu quero te dizer, amados, é que enquanto houver terra, ainda há frio e calor. Hoje a gente está de dia, amanhã de manhã, agora a gente está de noite, amanhã de manhã a gente está de manhã. Ou
Ou seja, há manhã, dia e a noite. Então também há plantação e há colheita. Mas a gente vai falar de uma área hoje à noite. A gente vai falar das plantações e das colheitas que houveram, que estão acontecendo e que ocorrerão nas nossas vidas. Se a gente entender que nós somos solos, que a palavra, quando semeada na nossa vida, encontrar bons solos, ela irá produzir frutos. E frutos em abundância. E conforme a espécie que for semeada na nossa vida. Em Gênesis, ele diz assim, que há vegetação, e ele fala assim, plantas que dão sementes. Ele fala de árvores que dão frutos. Uma árvore, quando ela está crescendo, antes de vir um fruto, vem as sementes. Mas ela só chega a dar frutos. Mas depois que ela rompe. Rompe em quê? Em produzir novos galhos. Amém? Você está entendendo? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, vamos abrir lá. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23. Você achou, você dá glória a Deus. Aleluia. Diz assim: fostes gerados não a partir de uma semente perecível ou corruptível, mas de uma semente incorruptível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Mas nós somos gerados não por algo fraco. E aqui a gente precisa entender algo chamado inconstância. Mas inconstância é para gente fraca. E eu e você não fomos gerados de algo fraco. Logo, nós não temos lugar para um dia ser frio e o outro ser quente. Ou no outro tá morno. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, mas como é o nome daquele negócio que é feito com ovo? Como é? Não sei o que, cabeça de galo. Como é o nome daquele negócio que é feito com... É cabeça de galo, né? É, Jaldi? Cabeça de galo. Eu nunca tomei isso, amados, mas eu sempre eu vi pessoas que estavam fracas tomarem esse negócio, mas se a fraqueza fosse grande, elas desmaiavam. Por quê? Porque é algo forte. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, mas a semente que você foi gerado é forte. E se você estiver fraco, mas você vai desmaiar. Mas quando você se levantar, a fraqueza vai ter passado. O povo de Deus precisa entender isso. Amados, chega de viver mesmices. Amém?
chega de viver mesmice, chega de viver aquele povo assim, coitadinho. Ou chega de ser uma hora você está animado, outra hora você está crente, ou uma hora você é a pessoa mais feliz desse mundo, outra hora você é a pessoa mais derrotada. Não é assim. A semente que te gerou não é corruptível, ou seja, ela não sofre danos com o tempo, com a atmosfera, com o calor, com o frio. Ela não se corrompe, ela é incorruptível. Mas você sabe o que é ser incorruptível? É não sofrer danos. É não se degenerar. A Bíblia diz que um dia esse corpo corruptível, por quê? Enterre para ver o que vai acontecer. Não dá um ano, não tem mais nada. Só os ossos. E com o tempo, amados, não existe mais nem osso. Ou seja, ele se degenera. Mas a palavra diz que até para esse corpo, ele vai receber, ser coberto de incorruptível. Estou igual a pastora Márcia. Incorruptibilidade. Ele vai se tornar incorruptível. Mas eu vou te dizer uma coisa. A palavra que já é incorruptível já te gerou no tempo de hoje. Já te revestiu agora. E amados, você vai estar aqui até Jesus voltar, escutando isso. Ela te regenerou de dentro para produzir mudanças fora. Então, amados, é o tempo da igreja permanecer firme, constante e sempre, sempre abundante em toda boa obra. Pessoas começam bem, aí vai se desviando assim, mudando o foco, mudando o entendimento, mudando a posição. Vem para a igreja como se estivesse vindo para um clube social. E eu quero te dizer uma coisa. Não é dessa forma a vida que Deus preparou para você. E só quem pode dar um basta é você. Se levantando, amados, entendendo o que está dentro de você e produzindo uma explosão em fora. Tem gente que só está feliz se tiver com o namorado. Não está com o namorado, dá tristeza, meu Deus. Vou te dizer, no céu não tem namorado. Então, ou tu aprende a se alegrar agora, ou o lugar, você não vai ter lugar no céu. Tem gente que só consegue se anima mais em ouvir, fazer igual a minha sobrinha. Que eu não sei nem quem é esse povo. Ela chegou para mim e disse, minha mãe está escutando Simara e não sei quem. Ei, titia, minha mãe está escutando Simara e não sei quem. Não sei nem quem é. Mas a maior animação é escutando. Que tal, mas você aprender a escutar o Espírito Santo? E se animar com aquilo que ele te diz. E eu vou te dizer algo. Isso começa quando você entende o que foi gerado dentro de você. Amém? Você precisa chegar aqui borbulhando, com expectativas. Amém? Chegar aqui, ai meu Deus, porque a semana, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu aprendi algo, eu vou te fazer igual assim, que eu recebi do Senhor, agora eu vos dou, né? Eu ouvi uma mulher de Deus falando o seguinte, que quando a gente vai ministrar, isso é uma verdade, a gente cria expectativas. Né? Né, Marília? Né, Marília? A gente vem para o culto diferente, amados. A gente ora.
a gente tem aquele desejo, a gente crê que pessoas vão chegar, vão receber o Senhor. A gente crê que as pessoas vão receber a palavra, vão receber cura. Não é assim? Eu vou te dizer algo, amado. Seus pastores não chegam aqui sem expectativas. A gente chega cheio de expectativas. De que pessoas vão sair daqui com vidas transformadas. A gente vem cheio de expectativas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não tem que vir para esse lugar com expectativas somente quando você está em serviço. Não é só quando você está no diaconato. Não é só quando você está ministrando louvor. Não é só quando você está na salinha das crianças. Que a gente ora para os que dão muito trabalho, durma. Não é assim, não? É. Mas eu quero te dizer algo, amados, isso precisa ser constante. Por quê? Porque são sementes que vão florescer dentro do nosso coração para poder se tornarem frutos fora. Aí eu vou te dizer outra coisa. Você ora por alguém da sua família que não é crente. Mas quando essa pessoa dá sinal de que não quer nada com Jesus, você começa a amaldiçoar. Sabe o que é isso? Sementes que foram geradas à beira do caminho. Veio o diabo e roubou. Porque, amados, você começou orando. Se você gerou sementes de salvação na vida de alguém, não desista. Minha avó dizia uma frase: só não tem jeito para a morte. Mas a palavra diz que a morte foi vencida. A morte foi vencida. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A Bíblia diz que ele quebrou os aguilhões da morte. E por que, meu amado, minha amada, você desistiu de alguém da sua família? Não, Rosana, porque assim é muito difícil, né? É só se a pessoa quiser que venha a transformação, é verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Palavras são sementes. Sementes, elas geram árvores e árvores produzem frutos. Se você para de lançar a palavra que são sementes, como você quer que vire uma árvore e que venha frutos? É bem verdade que a pessoa precisa querer. Mas eu não conheço ninguém melhor do que o Espírito Santo para convencer alguém. Então comece a se ver, amados, como um bom semeador. E a palavra diz que os frutos as árvores vão dar frutos. E esses frutos vão ser conforme a espécie. Amém? Agora a gente chegou no terceiro ponto. Mas às vezes a gente tem facilidade de liberar palavras em algumas áreas da nossa vida. Mas em outras não. Mas hoje chegou o tempo da gente expandir o terreno e o tipo de semente que a gente planta. Eu vou te dizer algo, amados. Se você só plantar manga, você só vai ter frutos de quê? Se você só plantar limão, um limão vai
do jeito que você lança semente para viver uma vida de prosperidade, lance para viver uma vida de cura. Lance para viver uma vida, amados, de paz. Amém? Por que, Rosana? Porque as sementes, os frutos vão vir conforme a espécie das sementes que a gente lança. Um dia eu me perguntei, meu Deus, qual é a área que eu mais tenho dificuldade eu vou usar essa expressão, de crer. Amém? Aí você se faz essa pergunta. Qual é a área que eu tenho mais dificuldade? Que eu não lanço muitas sementes. Que eu não busco a palavra e lanço na minha vida. Qual é a área? É emprego? É cura? É milagres? Qual é a área? E amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu disse, Senhor, eu não tenho dificuldade para semear, para ofertar. Com relação a coisas materiais. E ele disse, é por isso que você não tem dificuldade de receber a plantação. Só que havia uma área, mas que pouco eu semeava. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que isso faz uns 3 meses. É a área que mais eu tenho recebido afronta. Começa uma coisa aqui, começa outra coisa ali, começa outra coisa aqui, aparece outra coisa aqui. E esses dias, Lucas falando para mim, Rosana, vamos crer. Rosana, vamos crer. Rosana, vamos crer. E eu olhei assim e disse, meu Deus, está errado. Um bocado de remédio, aparecia um negócio aqui, aparecia um negócio aqui. Eu disse, peraí, não vou tomar essa ruma de remédio, não. Vou tomar essa ruma de coisa, não. E esse foi o último mês que aqui em casa a gente compra remédio. Aí começa, aí parece que o nó aperta, né? Vai tomar remédio? Vou não. Vamos no hospital? Vou não. Amados, a gente nem pode ir para um extremo nem para o outro. Amém? Não é pecado você ir no hospital. Não é pecado você tomar um remédio. Mas não é normal, amados, você ser dependente de remédio. Amém? Eu cheguei na casa da minha prima Rosana, eu perdi meus cabelos tudinho, não sei o quê. Com o mesmo problema que foi diagnosticado, né? Eu saí de lá declarando. Parece que diz assim, tu vai perder os cabelos tudinho também. Eu disse, eu não aceito mais, nem cabelo caia. Eu não aceito um fio de cabelo. Porque a Bíblia diz que o meu Senhor contou e sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Então eu não aceito mais nenhum a menos do que ele contou. E eu mais disse, foi semana passada, no dia do evangelismo. Essa semana foi a semana que menos caiu cabelo. Sabe o que é isso? Posição. Ah, Rosana, eu consigo crer para a cura, tranquilo. Agora eu tenho dificuldade de ofertar na vida dos meus irmãos, de ser na igreja. Aí você começa a fazer de propósito. Você olha assim, meu Deus. Teve um tempo que eu era chamada de como é mesquinha, né? Quando era criança. Porque eu fechava a pipoca. Alguém ia pegar a pipoca, eu fechava a boca da pipoca. E eu cresci ouvindo isso. Cresci, homem, você é mesquinho. Quando eu entendi o que era semente, eu disse, Senhor, pode contar comigo para semear. E eu vou te dizer uma coisa, mas ele contou.
Porque chegou dias de eu sair da faculdade de 11 horas e ele dizia assim, vá lá no 24 horas no Extra, compre algumas coisas e vá ofertar na vida de fulano de tal. Meia-noite eu lá no Extra. E essa palavra dentro do meu coração. Você não é mesquinha. Você precisa mais romper com coisas na sua vida. E se você não consegue, faça de propósito. Amém? A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros de quem não tem do que se envergonhar. Amém? Obreiros de que não tem do que se envergonhar. Eles assim, que manejam bem a palavra. Mas essas pessoas têm um caráter, uma reputação inquestionável. Mas você chega de você ser conhecido como fofoqueiro, como barraqueiro, como mentiroso, como inconstante. Isso são palavras que não constam mais na minha vida e na sua vida. No ambiente que você tiver, amado, seja um ambiente que exala o perfume de Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque está chegando um tempo, amados, que coisas vão ser aceleradas na terra. Começou, mas a intensidade vai aumentar. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 13, versículo 24. Aleluia. Mateus 13, 24 diz assim: Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o que o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Juntem primeiro o joio, amarrem-o no feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores árvores e atinge a altura. E atinge grande altura, de modo que as aves do céu fazem seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você é boa semente, irmão? Amém. Você é boa semente? Amém. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que os semeia é o diabo.
A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos, onde estão os justos? Onde estão os que Jesus disse que eram boas sementes no mundo? Ele está falando acerca de mim e de você. Ele diz assim: então, os justos, as boas sementes, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos, faça o quê? Ouça. Aleluia. Mas existe uma vida proposta para mim e para você. E ele diz assim: eles brilharão em um lugar. E esse lugar, sabe de que é, amados? Do Pai e dos filhos. João, ele diz que o sol vai perder a luz no dia do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque não tem, olha, se você ligar holofortes nesse lugar, essas luzes que estão aqui perderão a sua essência. Por quê? Porque a maior intensidade de luz cobre a que tem a menor. Então, amados, pense aí qual é o tamanho do brilho da glória de Deus a ponto do sol ficar obscuro, perder o seu brilho. Aí você está pensando que é brincadeira, amado, que você é uma semente? Ele diz assim: você é boa semente. E ainda diz assim: existe um brilho que está em você. Amém? As coisas são ligadas, amém? Jesus disse assim: olha, uma boa semente, tamanho de um grão de mostarda. Aí a Bíblia diz assim, que o menor no reino de Deus, ele é o quê? O maior. A mostarda é uma das menores sementes que existem. Quando elas crescem, amados, elas produzem uma das maiores árvores. Aí Jesus diz aqui na parábola que nós lemos, ele diz assim: essa árvore, ela dá frutos. E ainda, amados, tem pássaros que formam os seus ninhos. Sabe o que é isso, amados? Discípulos. Isso são discípulos. E eu vou te dizer algo, mas a gente não pode ser negligente ao ponto de desprezar discípulos. Amém? Cola em alguém. Amém? E eu vou te dizer uma coisa: não escolhe quem é. Glória a Deus. Cola em alguém, mas essa pessoa provavelmente será uma mola propulsora na sua vida. Vai te ajudar a crescer em áreas que você nunca imaginou crescer. Então, como a boa semente cresce, dá frutos e ajuda outros. E sabe o que é fazer ninho? É acolher. Amém? Acolhe pessoas, amados. Não deixa ninguém desgarrado desse rebanho. Amém? Glória a Deus. Amém. Algumas pessoas, amados, deixam de vir à igreja porque se sentem excluídas. E eu vou te falar situações que o Espírito acabou de me lembrar. Quer ver uma coisa?
Você está num evento. Uma coisa simples é você tirar uma foto. Não é assim? Não é, Pablo? Uma coisa simples é você tirar uma foto. Mas você acredita que várias pessoas já deixaram de congregar por causa dessas fotos? Aí você vai dizer assim: não, é porque essa pessoa é fraca. É verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você deixar um bebê sozinho em casa, ele vai vir para a igreja andando? Pois é. Ele vai sair correndo: você me esqueceu, você me esqueceu. Vai? Não. Ele vai chorar porque ele vai se ver sozinho. E essas pessoas, eles não é porque eles eram só fracos, é porque eles ainda eram bebês. E um dia, eu e você já foi bebê. Então, isso é uma coisa simples que eu estou falando. Puxa as pessoas. Vai tirar uma foto, deixa eu ver alguém que eu não tenho muita intimidade. Assim, não conheço bem. Vitória, vem aqui. Tira aqui uma foto comigo. Você está entendendo? Isso é uma coisa simples, amados, mas que salva uma vida. Que custou caro. Amém? Custou caro. Glória a Deus. Então, são coisas simples. Eu vou dizer outro exemplo. Veio agora. Lá no Jardim Progresso, a igreja era um pouco pequena, né? Era em números. Mas quando a igreja cresceu, fica um pouco difícil você, como liderança, abraçar todo mundo. Não é assim? Então, mas você tem duas opções. Ou você começa desde cedo a ensinar as pessoas que com um abraço ou sem abraço, Deus abraça elas. Ou você tem que ir lá para a porta abraçar essas pessoas. Ou, no mínimo, falar com as pessoas que você não conhece tanto. Porque as que você conhece já vão entender quando você não fala. E eu chamei uma pessoa, né? Disse: mas eu estou sentindo a sua falta. Você não vê, já faz uns 3 cultos. Mas essa mulher é uma potência no reino de Deus. Eu só falei isso: eu estou sentindo a sua falta. Ela olhou para mim assim: não, Rosana, é porque quando acabava o culto, todo dia você vinha conversar comigo. E no culto, eu nem lembro qual foi. No último culto que eu fui, você ficou lá na frente contando as ofertas e eu fiquei esperando aqui fora. Mas você demorou muito e eu fui embora. Mas eu nem percebi isso. Mas ela fazia 3 cultos ou 4 que não ia para a igreja. Porque eu não tinha ido lá fora falar com ela. E ela só voltou a ir para a igreja quando eu perguntei: mulher, eu estou sentindo a sua falta. Aí você me diz assim: você está alimentando a alma dela. E amados, pode ser que, mas é melhor ela estar aqui para que o espírito dela receba o alimento do que ela está em casa. Não custou nada para mim, para as minhas mãos, para o meu tempo perguntar: eu estou sentindo a sua falta. E quantas vezes você lembra de pessoas que não estão aqui e não vai lá no Facebook, no WhatsApp e diz: eu estou sentindo a sua falta. Sabe o que é isso? São as árvores do tamanho de um grão de mostardas
E essas pessoas são os ninhos. Amém? Glória a Deus. Abra lá em Salmos, capítulo 1. Estou encerrando. Glória a Deus, Jardim. Salmos, capítulo 1, versículo 3 diz assim. Vamos ler a partir do 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota daqueles que gostam de zombar. Ao contrário, sua satisfação está no Senhor. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. A palavra é o quê? É a semente, né? Olha o que acontece com quem medita de dia e de noite e que não anda no caminho dos ímpios, não recebe conselho dos ímpios. Versículo 3. É como árvore. É uma árvore plantada em qualquer terra? Diga não. É a árvore que é plantada junto aos ribeiros de águas correntes. É uma vida, amados, que está sempre sendo regada. Por quê? Porque está junto, a água está junto, está próximo, está regando a árvore. E Jesus disse que aquele que recebe a palavra e persevera é aquele que é o bom solo. A Bíblia também fala, amados, que como simbologia do Espírito Santo como águas. Como águas correntes. Amém? E ele está dizendo assim, é como árvores plantadas, sendo regadas junto a águas correntes, regadas pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, as suas folhas não secam. Mas o interessante é que antes disso ele diz assim, ela dá fruto no tempo certo. Sabe o que é comum, amados? Depois de uma árvore dar fruto, as folhas secarem. Mas a Bíblia diz que aquele que recebe a semente da palavra e está junto aos ribeiros de águas, ela vai dar frutos, mas nem as suas folhas vão secar. Ele diz assim, a sua folha não murcha. E tudo que ele faz dá certo. Tudo que faz prospera. Tudo que faz, todo passo que dá. Bota o pé, as coisas pegam. Mas chegou o tempo da gente viver isso. Da gente estar no lugar, a gente botar o pé e as coisas fluírem. E as coisas acontecerem e o negócio pegar. Glória a Deus. Chegou um tempo que eu estava recebendo tanta perseguição na palavra, no trabalho, amados. Que era cada coisa, cada experiência. Eu coloquei até um esses dias no Facebook. O pessoal achou que eu estava falando do povo da igreja. Mas quem quer entender, entende do jeito que quiser. Mas tanta perseguição, tanta coisa, oferta, dízimo, crer, fé. Você é crente, sabe o que é isso? A perseguição dos últimos dias. Povo incrédulo. E amados, quando Deus me deu essa palavra de que a terra que não tem semente é lama,
Eu disse, eu não sou lama, eu sou árvore. E se esse povo não quiser comer, o fruto vai descer goela abaixo. Comecei, amados, era cada uma. E quando eu via que eu não ia entrar em discórdia como Jesus, eu comecei a escrever na areia, a ficar calado. Só que chegou uma cliente, ela olhou pra mim, eu passei alguns dias por causa da cirurgia do dente. O gerente ficou assim olhando, ela chegou pra mim e disse, você estava de licença? Aí eu disse, foi só uma semana. Aí ela disse, como é diferente aqui quando você não tá. Aí ele olhou assim pra mim. Ele disse, parabéns pelo seu atendimento. Você atende todo mundo sorrindo. Atende todo mundo bem. Chega quando a gente entra aqui que você tá é diferente. Mas ele ficou olhando, aí falou pra mim no final do dia, tá feliz, né? A cliente elogiou, eu disse não. Eu já sou feliz. Eu começo a rir, mas eu não sei se ele entende, se não entende. Amém? Teve uma época que ele me botou, ele cansou desse negócio, ele me botou numa salinha trancada. Na sala, uma sala reservada que tem lá. Eu levei um som de ouvido, era administração todo dia, às 8 horas. Mas descia uma unção naquele lugar. E eu comecei a dizer, rapaz, eu pensava, se esse homem entrar aqui, ele vai cair nessa porta. E eu comecei a orar, eu vou orar e ele vai cair nessa porta. Quando ele entrar nessa salinha, ele vai cair. Mas era sério, vinha uma unção dentro daquele ambiente. Que eu ria, eu chorava, as coisas começaram a ficar diferentes. Chegou um dia, ele foi entrando na porta, ele deu uma batida assim, eu disse, é agora. Ele cansou, amado, de me tirar, de me deixar lá, me botou pra lá de novo. Eu só sei, amado, que quando você botar o seu pé, tudo tem que dar certo. Amém? Não esqueça disso, árvores plantadas junto a ribeiros dão fruto e as folhas não cessam. E tudo que faz, dá certo. Tudo que faz, dá certo. Tudo que faz, dá certo. Aleluia! Chegou. Amém? Abra em Amós capítulo 9, versículo 13. Amós é no Antigo Testamento. Aleluia. Depois de Salmos, de Eclesiastes. Leia a partir do versículo 11. Diz assim: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé, que cumprirá todas essas promessas. Versículo 13. Chegarão dias, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança a semente,
E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Aleluia! Glória a Deus. Você sabe do que essa promessa está falando, mas de uma estação, de um tempo onde palavras que foram semeadas na minha e na sua vida não demorarão para serem cumpridas. Ele diz assim, olha, aquele que planta vai seguir logo ao que colhe. Aquele que planta uvas já vai pisar o vinho, ou que planta uvas já vai pisá-las e já vai ter vinho novo e saboroso. Como vinho novo e saboroso? Se os melhores vinhos têm que passar 300 anos. Sabe o que ele está falando, amados? De abreviação. De um tempo de celeridade. De um tempo onde coisas não vão demorar para acontecer. Ele está dizendo assim, plantou, logo vai haver colheita. Veja só, amados, algumas pessoas acham que o que Deus fala, o que Deus diz é tardio. Ah, Deus tarda, mas não falha. Não, amados. Existe um tempo, e a Bíblia fala de um tempo perfeito. Mas existe uma palavra declarada lá em Amós, que chegará um dia, que chegará um tempo, e ele fala, mas sabe qual é esse tempo? Onde coisas que foram ditas vão acontecer. Aí ele diz, sabe o que? Esse tempo vai ser o tempo onde o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. Onde eu restaurarei, reerguerei, como era no princípio. Sabe como era no princípio, amados? Quando o homem tinha intimidade com Deus profunda. E sabe qual é esse tempo? É agora. Porque não houve um tempo e não vai haver outro tempo onde a humanidade, os filhos de Deus, vão ter mais tanta intensidade e intimidade com Ele, a não ser essa estação. Sabe por quê? Porque a restauração do templo não foi feita por mãos humanas. A restauração do que era tabernáculo, ele diz assim, agora vós sois templo e morada do meu Espírito. A restauração do templo que foi falado de Davi está dentro de mim e de você. Casa de Deus, santuário do Altíssimo. E ele diz que nessa estação, o que é que vai acontecer nessa estação? Aquele que planta, segue logo o que ceifa. Aquele que planta, segue logo o que colhe. Mas a igreja precisa semear em todas as áreas que ela, amados, puder irromper nessa terra. Jesus disse, a boa semente do mundo são os meus filhos. Eles brilharão como a luz do sol. Ele não disse que era menor, mas ele disse que é a luz do sol. Porque a única luz que brilha mais do que a do sol é a luz dele. Aí ele diz assim, os meus filhos, eles brilharão como a luz do sol. E eu vou te dar um conselho hoje à noite. Pega as palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Tira a poeira, sabe? Olha dentro do seu coração e diz tudo que foi semeado. Eu tiro a poeira e começo a ver a colheita. Começo a ver a colheita. E agora se segura na parede.
ou nas cadeiras. Cada uma conforme a sua espécie. Cada uma conforme a sua espécie. Mas sai tirando tudo. É essa área. Puf, é essa, aconteceu. É essa, aconteceu. Aquele que ceifa, segue logo. O que planta vai seguir logo. Ele não fala de um tempo que as coisas vão demorar. Ele fala de um tempo que é breve. Pode ficar de pé, mas...